Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa História e Cristianismo. Hoje nós vamos falar sobre a origem da palavra conclave. A Igreja Católica de tradição romana reconhece ao longo da sua história 266 papas. Logicamente, a igreja teve mais papas, mas esses papas foram considerados antipapas e, portanto, não fazem parte da lista de papas reconhecidamente canônicos da igreja. Então, são 266 papas. Aqui não vamos discutir a questão da história, se esses papas foram históricos ou não, como é o caso de Pedro. O nosso objetivo desse vídeo é justamente trabalhar a origem da palavra conclave. O conclave dentro da Igreja Católica, ele é uma realidade entre o século XII e o século XIII. Antes, os papas eram eleitos no início da Igreja através da eleição popular, depois através da eleição do clero romano. Somente na Idade Média, o grupo de cardeais irá eleger o sumo pontífice romano. Embora a origem da palavra conclave esteja ligado aí diretamente à eleição do Papa Gregório X, a eleição do Papa Gregório X levou quase 3 anos, vamos dizer, o conclave mais longo da história. Ele começou em 1268 e vai ser concluído em 1271. Começou em dezembro de 68, terminou em setembro de 1271. Depois da eleição, depois da morte do Clemente IV, o grupo de cardeais se reuniu na cidade de Viterbo, não em Roma. Viterbo também era uma sede pontifícia. Roma, naquele momento, era uma cidade insegura. Clemente IV estava em Viterbo quando morreu, e ali os cardeais reuniram para poder eleger o novo pontífice. O problema é que, devido aí aos grupos que estavam liderando a igreja, ou pelo menos queriam um poder pontifício, disputavam entre si quem deveria ser eleito papa. Nós temos aí pelo menos 3 grupos reconhecidos historicamente que tentaram influenciar esse conclave: o grupo dos franceses, o grupo dos imperialistas e o grupo dos alemães. Embora o império também era o Império Sacro Romano Germânico, nós estamos falando aí também de uma tendência alemã, e aqueles que não tinham a ligação com o império, mas também eram alemães. Então, além desses grupos políticos, nós temos também famílias que buscavam aí influenciar o poder papal. Por quê? Porque nós estamos vivendo durante o período medieval, a igreja é reconhecidamente a maior senhora feudal e, portanto, ter o poder papal é também dominar toda a história do mundo ocidental conhecido. Era muito importante. Portanto, os cardeais, que não eram muitos, alguns falam de 17, outros de 19, outros de 20, então poucos cardeais, precisavam simplesmente ter maioria simples e não conseguiam chegar a esta situação. E era de interesse dos cardeais ficarem naquela situação, porque em Viterbo eles tinham aí a seu dispor mais de 300 funcionários, levavam uma vida tranquila e não queriam aí sair dessa situação. Contudo, a população de Viterbo, assim como as autoridades, já não estavam satisfeitas com aquela demora e, portanto, começaram a ter atitudes interessantes para forçarem aí a questão da eleição do Papa. A primeira foi justamente trancar os cardeais numa grande sala que vocês estão vendo agora nesse momento. Depois de trancar eles nessa sala, e aí vem a palavra conclave, com chave, trancados, a população, juntamente com a autoridade, principalmente aí com o chefe militar chamado Raniero Galli e também o prefeito da cidade de Viterbo, Alberto de Montebono, eles começaram então a restringir a comida dos cardeais, a tal ponto de os cardeais estarem passando a pão, água e vinho.
Alguns cardeais passaram mal, como o cardeal de Susa. Os historiadores levantam que de 2 a 3 cardeais morreram nesse conclave. Mesmo assim, os cardeais ainda não decidiram. Chegou-se a abrir parte do teto também para pressioná-los a decidirem, e eles com dificuldade nessa decisão. Até que então, depois, principalmente dessa restrição alimentar, os cardeais, em setembro de 1271, elegeram aí o Papa Gregório X. E aí um outro fato interessante: Gregório X nem estava no conclave, ele era um monge cisterciense, estava participando da Nona Cruzada, estava na cidade de Acre. A Acre fica lá na Terra Santa, no estado de Israel, e de lá ele ficou sabendo então da sua eleição. Ele era italiano, portanto uma pessoa nesse momento neutra, e foi escolhida para governar a igreja. Um dado interessante é que Gregório então vai estabelecer as primeiras normas para poder eleger o Papa, e vai seguir as mesmas regras, que são as regras aí de restrição alimentar. Embora foi o Papa Celestino V, em 1294, que vai de fato estabelecer as regras, vai seguir essas regras do Gregório X, mas organizá-las melhor, trabalhando aí então sim as primeiras regras para a eleição do pontífice. Portanto, é a partir desse, vamos dizer, longo conclave que vai aparecer esse nome conclave, entre chaves. Um conclave que durou aí 1006 dias, um longo conclave, quase 3 anos. Aí, e vamos dizer assim, os cardeais ficaram presos pelo menos aí 19 meses com chave, fechados nesse local aí no Palácio Papal de Viterbo. O último dado, que embora o conclave apareça lá em 1271 com a eleição do Gregório, antes, em 1118, os papas, os cardeais já haviam tido essa experiência no Palatino, no mosteiro de São Sebastião, quando eles elegeram Gelásio II. Quer dizer, a experiência de se trancar para não receber influência externa já é anterior a esse, vamos dizer, longo conclave, né? Esse longo, vamos dizer, reunião para eleger aí o Papa Gregório X. Mas é a partir do Gregório X que o conclave vai ser restabelecido como norma para se eleger o Papa. É isso aí, um abraço, até o próximo programa História e Cristianismo.